Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, o sopro do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todos nós. Amém. Eu sou o Walter, ela Eu sou a Ana Maria. Eu não gosto quando ele fala assim, porque eu falo assim, eu sou o Walter. Eu sou a Ana, porque quando a gente casa, mudamos os nomes. Ou juntamos. Ou juntamos os nomes. Então vamos lá, eu sou a Ana Maria. Eu sou o Walter. Olha que linda que é a Ana, ó. Olha como o Walter linda, é elegante. Né? Olha o Walter como é simpático. Então, gente, primeira nós temos que agradecer primeiro ao Espírito Santo, agradecer a nossa mãe Maria Santíssima, São José, seu divino Filho, por nós estarmos aqui num convite todo especial do Espírito Santo por nós. O Leandro, que foi um intermediário dessa convocação do Espírito Santo, no nosso terço das 10 horas da noite, de segunda a sexta, nós rezamos todas as noites com os nossos irmãos do grupo de oração, da RCC e tudo mais. Então, agradecendo ao convite do Leandro, no Espírito Santo, repito, nós estamos aqui para conhecer vocês e para passar um pouco da experiência de vida do nosso casamento. Nós vamos dar nosso testemunho de vida nessa nossa caminhada na vida, na caminhada com Jesus, com Nossa Senhora, com o Espírito Santo e com a igreja. Então nós somos casados há 48 anos e namoramos só 7. Somando tudo, quem é um bom matemático, 55 anos de convivência. 55 anos de namoro. Continuamos namorando ainda. Eu estou vendo lá atrás o esposo colocando a mão atrás da esposa. Uma delícia, né? Gostoso abraçar a esposa. E nós somos da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, lá de Montemor. Somos do grupo de oração com o mesmo nome. É um grupo de oração novo que começou há 2 anos, né, Ana? 2019, com o padre José Eugênio, que chamou o Rubemar e chamou para formar o grupo de oração. Mas antes, a nossa caminhada no grupo de oração vem de muito antes, que nós vamos contar depois para vocês, né? Temos 2 filhos e uma netinha chamada Maitê, 4 aninhos. É a filha que Deus nos deu porque nós tivemos 2 homens. E o nosso filho caçula nos presenteou com uma menina linda, maravilhosa. O vovô tem que falar, né? Tem que puxar a sardinha para o lado, né? Né, Francisco? Você que já é avô de segunda vez, não é? Muitos avós aqui. Então nós estamos aí com nossos filhos, nossas noras, a nossa netinha. Antes de nós falarmos da nossa vida, vamos partilhar um pouco da palavra de Deus, que é ela que nos conduz a nossa vida, que ela nos leva à santificação, que ela nos leva nos braços de Deus. Vamos tomar a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, no versículo de 1 a 7. Quem tem a Bíblia Ave Maria, está escrito lá, nascimento de Jesus Cristo. Acharam? O Evangelho de Lucas fica entre o Gênesis e o Apocalipse. É fácil de achar, não é? Facinho de achar, não é? Então, São Lucas, capítulo 2, do versículo do 1 ao 7. Naquele tempo, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram seus dias dela.
E ela deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Lucas coloca esse nascimento de Jesus no contexto histórico, para nós entendermos bem. Ele coloca o decreto de César Augusto, um recenseamento, não é em toda a terra, né? Toda a terra era a terra do Império Romano. Por que esse recenseamento? Porque o imperador queria saber quantas pessoas viviam no seu reino, no seu império, para depois impugnar neles pesadas taxas de impostos, não é? Então, São Lucas coloca isso aí para designar, para dizer para nós como é que Jesus iria nascer, não é? Então, o recenseamento era todo o Império Romano, e o imperador, né, o César, queria saber quanto ele ia arrecadar, quando ele ia ter de dinheiro no bolso dele, para poder conquistar todas as terras, para poder armar o seu exército e imprimir sobre o povo o jugo, né, o jugo do Império Romano, né? Então, as pessoas todos iam alistar-se, só que o decreto do imperador falava assim: cada um tem que alistar na sua cidade de nascimento. Por exemplo, eu moro em Montemor. Se eu morasse aqui em Hortolândia, né, a Jardim Amanda, viesse um decreto do prefeito e falar, tem que alistar na cidade onde nasceu, eu tinha que ir com a Ana alistar lá em Montemor, não podia alistar aqui. Entenderam a história, como é que é? E aí, como José era da casa de Davi, descendente de Davi, com Maria, sua esposa, eles subiram, né, da Galileia até Nazaré, de Nazaré até a Judéia. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que a Judéia é uma distância muito grande. E naquele tempo não tinha avião, não tinha automóvel. Ali era no lombo de animais, ou ou caminhada. Então vocês vejam como que José e Maria já começaram a sofrer, né, na sua caminhada no nascimento de Jesus. E foi até Belém. Belém é a cidade do rei Davi. Não é uma cidade, é uma cidade só da estirpe dos que nasciam de descendência de Davi. Ora, José era descendência do rei Davi. Maria era descendente de Davi. Então eles formaram uma família descendente de Davi. E foram alistar-se lá em Belém, que era a cidade de Davi. E como diz a Escritura, diz assim: e tu, Belém, não és menor do que as outras cidades, porque ali vai nascer o Salvador. E, como diz aqui São Lucas, né? No versículo 6, completaram-se os dias de Nossa Senhora dar à luz. Porque antes ela ficou 3 meses com Isabel estava no 6º mês, ficou 3 meses com Isabel para ajudar aquela senhora já idosa a cuidar de João. Depois ela voltou para casa, depois do nascimento de João, e aí apareceu esse decreto que José teve que pegar Nossa Senhora, um burrinho, e subir até Belém, que era uma distância muito grande, muito grande. E lá, nós conta a história, eles foram lá na cidade e não acharam lugar onde iam se hospedar. Até que eles encontraram uma gruta, uma casa esculpida na pedra, e nessa casa tinha um cômodo ao lado que era para os animais passarem a noite, serem alimentados lá. E ali tinha a manjedoura. Então, quando Nossa Senhora deu à luz, aqui São Lucas fala no versículo 7, deu à luz ao primogênito e reclinou num presépio envolto em faixas. Então, meus irmãos, vejam que o nascimento de Jesus foi um nascimento de humildade. Ele veio como rei, como salvador, mas ele veio diferente dos reis da terra.
Já no Gênesis, Deus já preparou a família. No Gênesis, Deus já anteviu a família. Então Ele criou Adão, o homem, e Ele criou a Eva, a mulher. E Ele deu: crescei-vos e multiplicai-vos e povoai a terra. Aí está a formação da família. Deus, lá no Gênesis, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele já premeditou a família. Tanto é que quando Jesus nasce, Jesus, Maria e José, ali naquela manjedoura, simples, no campo, uma noite fria, porque lá no hemisfério norte é frio, né? Dezembro lá é frio, muito frio. E aí, o que aconteceu? Aí Deus preparou essa família, Jesus, Maria e José. Quando nós rezamos o terço, nós rezamos Jesus, Maria e José, e depois a nossa família, vossa é. Então nós entregamos a nossa família para Maria, para José, para Deus, para Jesus. E aí, quando Deus fala, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, aí houve uma ruptura no céu. Houve-se um rompimento dos anjos do céu. Porque tinha um anjo lá. Olha quem chegou aqui, gente, Alice. Ô Alice, linda. Tinha um anjo lá no céu chamado Lúcifer, que era o anjo de luz. Ele não admitiu que Deus fizesse o homem semelhante a ele, a Deus. Lúcifer não aceitou de ver que Deus, façamos o homem a nossa imagem. Ele fala nossa porque já existia a Santíssima Trindade no Gênesis. Pai, Filho e Espírito Santo. Já existia lá. Então o que Lúcifer fez? Se rebelou porque ele achou que ele, o anjo de luz, seria a imagem e semelhança de Deus. Mas como Deus fez o homem do barro, tirou do chão, ele não aceitou. Aí ele se rebelou. E com ele foram uma legião de anjos junto com Lúcifer. Porque Lúcifer fez a cabeça dos anjos e os anjos foram expulsos do paraíso. E aí Lúcifer, o demônio, começa a tentar os filhos de Deus. Lúcifer tenta os filhos de Deus. Lúcifer não conseguiu tentar Maria, porque ela, antes de nascer, ela já era concebida por Deus. Deus escolheu Maria antes dela ter nascido, antes de São Joaquim casar com Santa Ana. Já no ventre, antes de conceber Maria, Deus já propôs, Deus já fez o plano de salvação através da família. Então, a nossa família é a família consagrada a Deus. É a nossa família que salva a humanidade. É a nossa família, com os filhos abençoados que Deus nos dá, que nos faz nos santificar. O esposo santifica a esposa pelos filhos, e a esposa santifica o esposo pelos filhos. Então, meus irmãos, vejam o que Deus planejou. Então o demônio não consegue provocar, não consegue tentar Maria. Ele tentou o filho 4 vezes. 3 vezes no deserto e 1 vez na cruz. Mas foi vencido pela ressurreição de Jesus. Não é? Então, o que aconteceu aí? Todas as vezes que nós rezamos em família o terço, o rosário, a gente está colocando para fora da nossa família o demônio, e entrando na nossa casa o Espírito Santo, Nossa Senhora, São José e o menino Jesus. Então, a grande arma da família, que Deus uniu o Adão e Eva e disse: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a face da terra, nos deu Maria, e através de Maria nós temos a oração do terço, que é a oração bíblica.
Ave Maria, cheia de graça. O anjo falou para Nossa Senhora na Anunciação. Bendito é o fruto do teu ventre, e já é Santa Isabel, quando encontra Maria, lá Maria vai visitar Isabel. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Agora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, foi a igreja, no magistério da igreja, que completou a oração da Ave Maria. Então, meus queridos irmãos, pais e mães aqui, não vamos deixar o demônio entrar na nossa casa. Nós, quando nós já estávamos algum tempo de casado, nós recebemos uma fita. Eu vou adiantar um pouco, viu, Ana, para não ficar muito extenso. Nós recebemos uma fita de uma pregação de Padre Jonas Abib, já quando ele começou a Canção Nova. Então, ele, na fita de uma pregação que ele fez sobre Nossa Senhora, ele falou assim, numa dos trechos: o demônio não aguenta ouvir o nome de Maria. Ele sai correndo, ele explode, vai embora. E todas as vezes que a gente reza o terço, nós estamos expulsando da nossa casa, da nossa família, estamos expulsando o demônio. Ele não aguenta ouvir Ave Maria cheia de graça. 50 vezes no terço. Mas quem quer ser mais fiel, 200 vezes no rosário. Quem é que aguenta ouvir 200 vezes Ave Maria cheia de graça? O demônio, ele não entra na nossa casa. A nossa arma está aqui, gente. É a nossa arma da nossa família. É isso aqui, né? Posso completar uma coisinha? Lá vem. Já começou, ele vai falar para mim. Já começou. 50 vezes ele usou exatamente esses termos assim. Ele não suporta isso porque 50 vezes a gente esfrega no focinho dele. É focinho mesmo. Foi exatamente não é nariz, isso não. Que ele não falou. Não é nariz, é focinho. É no focinho dele, que com ela você não pode. Então, muita gente não reza o terço, que fala, uma oração repetitiva. Eu repito, fico Ave Maria, de vez em quando eu até cochilo no meio, penso em outras coisas. Mas ele está ouvindo. E o importante é que ele ouça que Maria, ele não pode com Maria. Então é importante, é repetitiva, mas para ele fere, machuca, cutuca, porque é esfregado no focinho dele, com essa aqui você não pode, aquieta aí. Posso continuar? Pode. Muito obrigado. Lá é assim, casa é democracia. Quando ela fala comigo, ela ajoelha para falar comigo. Contrário. Você ajoelha para falar comigo. Não, senhor, você que se ajoelha. Você que ajoelha para falar comigo, sim, senhora. Sabe por quê? Porque eu fico embaixo da cama. Ela ajoelha e fala, vem aqui ver o que você fez de errado, vem aqui. Lá em casa é assim, na democracia, né? Então, para terminar essa minha conversa sobre a palavra de Deus, porque depois vamos falar um pouco de nós, um pouco de testemunho da nossa vida. 18 minutos ainda, tem mais um pouco, né, irmão? Versículo 7. Ela deu à luz ao seu filho primogênito. Jesus é o primogênito. Não quero saber se Nossa Senhora teve mais filhos. Ela não teve. Isso é conversa dos irmãos separados aí, que não gostam de Nossa Senhora. Por que falam que na Bíblia que os irmãos de Jesus estavam lá esperando por ele? Jesus fala, quem é minha mãe e meu irmão, ouve a palavra de Deus. Esse é meu irmão e minha mãe, que ouve e escuta a palavra de Deus. Mas, na linguagem, na raça judaica, irmãos até a 4ª geração, os primos até a 4ª geração eram considerados irmãos, não é? Então Jesus aqui é o filho primogênito. Ele é o primogênito de todas as pessoas. Ele é o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega de toda a nação, de todo o mundo. É o princípio e é o fim, é o primogênito de tudo. Nós devemos obediência a ele, ao seu Espírito, ao Pai e à sua mãe para interceder por nós. Tá bem? E Jesus nasceu na lei, dentro da lei dos homens. Ele obedeceu, José e Maria obedeceram um decreto de um imperador que dominava a região toda. Então,
Jesus se fez pequeno, foi e nasceu sob a lei dos homens, mas Ele é superior à lei, Ele é superior a tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco de nós, já que falamos um pouco da família de Nazaré, que a nossa família, a vossa é. E tem também outra coisa: Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. Então nós somos como Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. Nós vamos até vestido de Sagrada Família aqui, ó. Olha o Zé aqui, a Maria e o menino Jesus aqui. Olha lá, José e Maria. Eu sou Walter José, ela é Ana Maria. Olha que maravilha. A graça, né, de ser de Maria e da Ana, mãe de Maria. Mãe, né? De Maria. Então, gente, vamos um pouquinho falar um pouco da nossa vida em família, da nossa vida de igreja, da nossa vida de caminhada. Ei, mãe, pega aí para mim. Nossa vida de caminhada na igreja. Como falei para vocês, nós casamos há 48 anos, né, na igreja matriz Nossa Senhora do Carmo. Hoje Basílica, né? Em 1974 era matriz, depois tornou-se Basílica Nossa Senhora do Carmo. E o padre Geraldo Azevedo, não sei se vocês já ouviram falar dele e tudo, ele tinha um programa de rádio, ele era o reitor da Basílica. Nossa juventude, a Ana morava em Montemor, conhecia a Ana lá em Montemor, conheci não porque a gente já conhecia, né? O pai da Ana era primo da minha mãe, né? Mas nada impediu o casamento, né? É primo assim meio distante. E aí, lá em Montemor, o pai dela tinha um açougue e ela entregava as carnes para o pai numa cestinha. Lá para o ano de 60 e pouco, né? E ela ia entregar a carne na casa do meu pai. Meu pai era um turco muito bom. A minha avó uma turca porreta que fazia quibe com carne, com aquele cupim de boi, que as mulheres sabem que o cupim é muito oleoso, mas dá um quibe de primeira. E aí o meu pai, a Ana ia com aquela cestinha, aquela perninha seca que parecia 2 cordas com um nó amarrado no meio, com o joelho dela. Ela ia lá entregar as carnes e o Vartão aqui só na loirinha, né? Só ali, né? E ela nem estava aí. Chegou um tempo que teve um baile na cidade, Ana estava, eu estava, pedi a Ana em namoro no baile. E eu respondi assim para ele: aqui não é lugar de pedir namoro, não, que eu quero dançar com todos os outros moços bonitos daqui. Não quero ficar só com você, não. Aí os tios dela, meus amigos, não vai dançar só com ele, só com o turco aqui. E dançamos e namoramos. E a nossa vida de juventude foi na igreja do Carmo, com o padre Geraldo. Porque eu mudei para Campinas, quando eu tinha 17 anos, terminando o ensino, o magistério, e eu mudei para Campinas. E daí nós começamos a frequentar a Matriz do Carmo. No grupo de jovem lá, TLC, treinamento de liderança cristã. Ficamos lá e saímos, fazia excursão. E o padre Geraldo foi para Roma, buscar o título da Basílica, e trouxe lá um movimento chamado Oásis para a juventude. E um dos temas para a gente ser de Jesus, a gente tinha que dar o sim numa missa. Ele rezava a missa, chamava os jovens e a gente dava o nosso sim a Jesus. Chamava Grupo Oásis. Então aí nós começamos a namoramos. O padre Geraldo foi na casa da Ana fazer o nosso noivado. Olha que chique, padre em casa fazer noivado, né? Aí meu pai conheceu o padre Geraldo, depois virou Monsenhor, foi ser ministro da palavra lá no Carmo, depois foi para Montemor. Hoje nós somos ministros também da palavra lá na igreja Nossa Senhora Patrocínio. E aí começamos
a nossa vida de igreja, desde jovem na igreja, né, Ana? Jovens na igreja, frequentando tudo, né? Casamos, fez o nosso casamento lá na Igreja do Carmo, às 3 horas da tarde, num domingo. Esse horário, 3 horas, marcou a nossa vida. Marcou a nossa vida desde o tempo do nosso casamento. Eu vou completar já, eu já vou aproveitar o gancho dele. 3 horas da tarde de um domingo, dentro de uma missa, o nosso casamento foi. Uma missa. E só muitos anos depois, 2014. nós viemos a descobrir o porquê dessas 3 horas da tarde. Essas 3 horas sempre nos acompanhou. Em muitas tudo. coisas. E a gente Depois não nós sabia- fomos vendo não sabia essas por 3 quê, horas. E nunca até não hoje, sabia. né? Até Até hoje, porque o Walter recebeu, pela inspiração do Espírito Santo, um chamado, né? chamado que ele deveria divulgar a Divina Misericórdia. E em 2014, nós começamos a rezar o terço da Misericórdia, todas as sextas-feiras, na Capela do Santíssimo, às 3 horas da tarde. Lá e a na gente Matriz de tem até Montemor, hoje nossa patrocínio. esse grupo lá na Matriz. Às 3 horas da tarde, depois também, ele foi sendo influenciado, né, inspirado pelo Espírito Santo, e nós formamos um grupo chamado Apóstolos Eucarísticos, Servos da Misericórdia, que hoje nós somos em 22 pessoas e fizemos essa consagração à Divina Misericórdia, estudamos e fazemos um cenáculo de 15 em 15 dias, às terças-feiras, lendo a Bíblia, o Catecismo, o Diário de Santa Faustina e ainda um livrinho que a gente tem, que nos conduz em todas as reuniões. E se a gente for falar o que já aconteceu com a gente, recentemente, eu tive que passar há 2 anos atrás por um cateterismo, eu saí da sala, era 3 horas da tarde. Dia 6 de julho, eu fiz, aliás, depois foi a operação minha de hérnia de umbigo. Eu entrei para a sala de cirurgia, e não sei se vocês já passaram por cirurgia, sempre tem um relógio lá. Em cima da sala. Em cima da sala. A hora que eu entrei era 3 horas da tarde. E agora, recentemente, dia 6 de julho, eu fiz a operação da catarata do olho esquerdo, e quando eu saí da sala de cirurgia, bati o olho lá dentro, deitada na maca, 3 horas da tarde. E como eu gosto de pintura em tela, eu pintei a Matriz de Montemor antes de ser reformada. Qual é o horário que estava lá na torre? 3 horas da tarde. Não sei, eu não escolhi o horário, apareceu lá. Então nós somos... hoje a gente faz assim, 3 horas da tarde, onde quer que a gente esteja, a gente reza o terço da misericórdia. Se não der, mas nem sempre dá, né, gente, para rezar o terço. Isso, não dá. Mas aí a gente faz aquela ejaculatória dizendo, vamos ver se vocês sabem? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E esse terço da misericórdia nos dá muitas graças da família, além do terço mariano. Nos dá muita graça. Muito bem. Casamos, fomos morar em São Paulo. De 74 a 79 moramos em São Paulo. Na igreja de Santana, lá no bairro de Santana, que a gente frequentava. Eu não sei o que a gente tem. O padre olhou para nós e chamou a gente lá para trabalhar junto com o encontro do que, mano? Foi? São Paulo, nós trabalhamos na liturgia só. De liturgia. Bom, aí eu consegui um trabalho em Brasília. Em 1980 fui para Brasília. Porque eu, como músico, eu fui trabalhar na Escola de Música de Brasília, fazer um curso de verão lá de janeiro, um mês de curso. E o diretor, acho que ficou simpatizado comigo, com o meu trabalho, ofereceu o trabalho. Lá em Brasília, fiquei de 80 a 81, lá, trabalhando. O que aconteceu na igreja lá, Ana? Fomos chamados a trabalhar no encontro de casais com Cristo. Olha só. Muito bem. De 81 a 86, saímos de Brasília, fomos para Uberlândia. Numa missa lá da igreja de São Cristóvão, o frei padre
acho que gostou da gente, não sei o que a gente tem, né? Que terminou a missa, ele nos chamou lá dentro. Na sacristia falou: vocês dois estão incumbidos em formar aqui o grupo de noivos, o encontro de noivos. Vocês vão formar. Mas padre, nós chegamos agora, se virem. Se virem, colocou na nossa mão para nós formarmos o encontro de noivos, pastoral dos noivos. Eu vou reduzir, que ele vai muito longe aí, gente. Né? Desse tempo todo, nasceram os nossos 2 filhos, nós longe da família toda. Não tinha ninguém de apoio com a gente, só eu e ele. Então, quem que olhava as crianças da gente? Era o pessoal da própria equipe. Quando a gente dava algum encontro, alguma palestra, alguma coisa, alguém ficava com as crianças. Depois disso, nós conseguimos voltar para Montemor. Em 86, nós voltamos para Montemor. Chegamos lá, o padre, o Ciríaco, que ficou 50 anos lá, já não estava dirigindo direitinho lá, e tinha um outro padre. Já estava chamando Jesus de Genésio, então ele já, né? Nós chegamos lá, o padre que estava lá falou assim: ó, vocês vão cuidar do encontro de noivos. Gente, nós estamos até hoje, desde 1980. A gente participa da pastoral da família. Nós queremos deixar a pastoral para mais jovens. A gente quer deixar, mas tem alguma força que não deixa, segura a gente. Hoje a gente tem a atividade assim, nós somos ministros da palavra, nós somos da pastoral dos noivos, ele participa do CAEF, que é o Conselho Administrativo e Econômico. Eu falei para o padre: o senhor está colocando um turco para cuidar de dinheiro, perdido, imagina, né? Turco não pode, né? Colocando turco em Conselho Administrativo, Econômico, o que é isso? A gente participa... Eu confio em vocês. Então, a gente participa de uma nova pastoral que vai começar ainda, é a pastoral da educação. Eu sou coordenadora dos leitores da paróquia, e eu acho que depois que a gente aposentou, que a gente achou que ia ficar mais sossegado, nós só fomos, né, colocando mais ocupações. Mas, gente, isso tudo só é possível por meio da oração. Se não existir a oração individual, se não existir a oração em família, se não existir o nosso cantinho na nossa casa, com os nossos santos de devoção, se não existisse tudo isso, jamais nós estaríamos aqui. Ou vocês acham que nós casamos para ter um mar de rosa? Muitas dificuldades. Dificuldades imensas. Mas como nós passamos todo esse mar de tribulação? Oração da família, oração Maria, do terço, Nossa Jesus. Senhora, Espírito Santo. Não deixem de rezar, gente. Não deixem de ficar longe de Nossa Senhora. É a nossa arma nessa vida. Então, a família, como diz, né? Com família que reza unida, permanece unida. E é uma verdade. E nunca deixem de rezar por aqueles da sua família. Todos da sua família merecem a nossa oração, necessitam da nossa oração. Se você tem um filho que é um desafio, se você tem uma filha que é um desafio, ou um marido que é um desafio, ou uma esposa que é um desafio, nós usamos sempre a palavra desafio, porque desafio é assim. Quando alguém fala para você: eu quero ver se você vai conseguir fazer tal coisa, se você vai ser perseverante, você luta e vai conquistando aquilo que a pessoa colocou na tua mão como desafio. E quando a gente fala que tem um problema, o problema é assim: eu tenho, mas eu não vou resolver agora. Eu tenho esse problema, mas eu não quero resolver, ou eu não tenho condição de resolver. Então encarem as dificuldades da vida, de casado, de pai, de mãe, de esposo, de esposa, como desafio. E esse desafio você tem que vencer. E você só vence por meio da oração. Você só vence se você tiver todos os dias o Espírito Santo na tua vida. E eu costumo dar um testemunho do seguinte: a partir do dia que eu comecei a acordar, colocar os pés fora da cama, sentada na cama e dizer assim: bom dia, Divino Espírito Santo de Deus,
O que nós vamos fazer juntos hoje ilumina os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus sentimentos, o meu coração e todas as minhas ações. Daí eu me levanto. Vocês não têm noção como é que minha vida foi mudando, como que a nossa vida foi mudando, mas sempre conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, o objetivo nosso era falar sobre oração em família, cuidar da família, rezar pela família. Proteger a família e rezar por essa família que nós temos, que então, Deus nos deu. Hoje a gente ainda continua na nossa caminhada, ainda continua pedindo que o Espírito Santo nos dê luz, nos ilumine, nos dê força, sabedoria, porque normalmente a gente pede, ai Senhor, me dá paciência. Não é paciência que a gente tem que ter, a gente tem que ter sabedoria para lidar com os desafios da nossa vida. Amém. Amém, gente? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a vocês por nos ouvir, por estar aqui com a gente, nós partilhar um pouco da nossa vida de casal, de religião, de igreja, de família. Partilhar um pouco porque eu acho que é importante as famílias se unirem, rezarem muito, bastante, para que possa alcançar, né? Que possa chegar juntos, né? Eu esqueci de falar para vocês que ela operou o olho esquerdo de catarata, porque ela disse que não estava me enxergando direito. Eu continuo olhando ele só com o esquerdo, porque daí não enxerga direito. Ela queria saber onde é que eu estava andando lá na casa, então ela vai operar o direito para ver melhor. E é isso que é. Gente, vamos ficar em pé para louvar um pouco a Deus e rezar, cantar uma musiquinha aí, Leandro? Vamos cantar aquela? Vamos cantar? Vai. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Todo mundo em cima assim, ó. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor.